Oi, queridos alunos, chegando na questão número 112, FCC, Técnico Judiciário, Área Administrativa, 2012, TRF, Segunda Região. Veja o enunciado. Certo dia, no início do expediente, um técnico judiciário constatou que no almoxarifado do tribunal havia 120 pastas, 60% das quais eram verdes e as demais azuis. Sabe-se que, tendo sido retiradas algumas pastas do almoxarifado, no final do expediente ele constatou que a porcentagem do número de pastas verdes havia se reduzido a 52% do total de pastas que lá estavam. Assim, considerando que o número de pastas azuis era o mesmo que havia inicialmente, a quantidade de pastas verdes que foram retiradas é um número? Bem, vamos à solução. Solução. Temos no período da manhã a situação inicial. Bem, ele disse, certo dia, no início do expediente, um técnico judiciário constatou que no almoxarifado havia 120 pastas, 60% das quais eram verdes e as demais azuis. Então, no início do expediente, nós tínhamos lá 120 pastas. E dessas 120 pastas, ele disse que 60% eram verdes. Quer dizer, pastas verdes, correspondiam a 60% de 120. Então, vamos lá, vamos fazer essa conta de cabeça, né? Todo mundo consegue fazer 60% de 120. Olha, 10% de 120 é 12. 60% vai ser 6 vezes 12. Vai ser 72. Então, no período da manhã, no início do expediente, tínhamos 72 pastas verdes. E as demais azuis. Bem, azuis, quantas pastas azuis nós tínhamos? Bem, se do total de pastas 60% eram verdes, azuis era o restante, então teria que ser 40%. 40%. 40% de quem? De 120. E quanto dá de cabeça 40% de 120? 10% é 12, 40% é 4 vezes 12, que dá 48. Você também podia fazer 120 menos 72 dá 48. Então tínhamos 48 pastas azuis. Isso no início do expediente. Essa era a situação. Ali diz: sabe-se que, tendo sido retiradas algumas pastas dos almoxarifados, retiraram algumas, então não temos mais 120. No final do expediente, ele constatou que a porcentagem do número de pastas verdes havia se reduzido a 52% do total de pastas que lá estavam. Então, lá, no final do expediente, retiraram algumas pastas. Então, isso significa que não temos mais 120 pastas, temos menos. Vamos supor que nós temos X pastas no final do expediente. E a situação é a seguinte: dessas X pastas que lá restaram, ele disse que a quantidade de pastas verdes havia se reduzido a 52% do total de pastas que lá restaram. Então, agora a situação das pastas verdes será 52% do total de pastas. Então, seria 52% de X. Isso aqui, então, seria a quantidade de pastas verdes. Ora, e azuis? Azuis. Bem, quantas pastas azuis nós temos? Bem, se
52% das pastas são verdes, azuis vai ter que ser o complemento, 48%. Vão ter 48% de pastas azuis, que significa 48% da quantidade de pastas que tem lá. 48% de X. Esta é a quantidade de pastas azuis. Aí ele fala, assim, considerando que o número de pastas azuis era o mesmo que havia inicialmente, então está dizendo que a quantidade de pastas azuis era a mesma quantidade inicial, que era quanto? Era 48 pastas. Então isto é igual a 48 pastas. A quantidade de pastas verdes que foram retiradas é... se a quantidade de pastas azuis era a mesma, só retiraram pastas verdes. Então quero saber quantas pastas verdes retiraram. Bem, vamos manter a concentração então aqui embaixo. Você tem o seguinte. Você tem a quantidade de pastas azuis. Representa 48% de X. X é o número de pastas que tem lá no final do expediente. Ele diz que essa quantidade de pastas azuis é a mesma anterior, então é igual a 48. Então a gente consegue achar o valor de X. 48% é 48 por 100, que é 0,48. X é igual a 48. Logo, X será 48, 0,48 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Portanto, X será igual a 48 dividido por 0,48. Essa conta dá redondinha, dá 100. Portanto, no final do expediente, tínhamos 100 pastas. No final do expediente, tínhamos 100 pastas. Mas essa não foi a pergunta do problema. Você sabe que eles retiraram apenas pastas verdes, pois a quantidade de azuis continua a mesma. A pergunta é a quantidade de pastas verdes que foram retiradas. A quantidade de pastas verdes que foram retiradas. Resposta. Bem, no início eram 120 pastas. No final do expediente estamos com 100 pastas. Então, 120 menos 100 que ainda tem lá, isso quer dizer que foram retiradas 20 pastas verdes. Foram retiradas 20 pastas verdes. 20 pastas verdes, 20 pastas verdes. A alternativa correta será um número entre 18 e 25. A alternativa correta está na letra C. Resposta da questão 112, letra C. Retiraram 20 pastas verdes. Esta foi a questão número 112. Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte para você. E até a próxima questão. Obrigado, até lá.